Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional durante a pandemia, em que nós lemos e meditamos no livro de Salmos. Estamos a chegar quase ao fim, estamos no Salmo 119, que foi o que nós deixamos para terminar, e estamos a vê-lo como acróstico, que é, cada 8 versículos inicia por uma das letras do alfabeto hebraico. Nós estamos na letra Resh, e são os versículos que vão de 153 a 160. Verificamos que é possível nós tirarmos, digamos, uma lição central de cada parte deste acróstico. Evidentemente que é uma questão interpretativa, mas é perfeitamente possível, e nesta parte do 153 ao 160, nós diríamos que a palavra do Senhor nos ajuda a crescer na dependência de Deus. Vamos ler então, Salmo 119, a partir do verso 153, diz assim: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Vários conceitos, evidentemente, que vão sendo repetidos ao longo deste salmo. É um salmo longo. Alguns podem considerá-lo monótono por causa desta repetição. Lembramos que a repetição faz parte do ensino, e o salmista quer que fique bem claro aquilo que ele está a transmitir, de maneira que de vez em quando ele repete alguns conceitos. Nós já sabemos que o salmista vivia algum tempo de dificuldade, e ele várias vezes refere isto ao longo deste salmo. E mais uma vez aqui neste trecho ele fala sobre o Senhor como aquele que o protege, ele clama ao Senhor por ajuda, e ele refere algo que é muito significativo e importante. Diante das tribulações, há normalmente duas possibilidades. As pessoas, devido à tribulação, aproximam-se de Deus, buscam-no, procuram-no com mais intensidade, e a tribulação acaba por servir de alguma forma de bênção, porque nos torna mais próximos, mais íntimos do Senhor. Ou a tribulação pode nos afastar do Senhor. Ela pode servir nas mãos do inimigo de elemento para nos fazer duvidar do carinho e do amor de Deus, e com isto nós nos afastarmos do Senhor. O salmista diz claramente que ele não se afasta, apesar dos inimigos, apesar dos adversários, apesar daqueles que o perseguem, apesar das dificuldades que ele está a viver. Estas coisas não fazem com que ele fique longe de Deus, pelo contrário, ele se aproxima mais do Senhor. No versículo 154 temos uma imagem interessante. Poderá ser interpretada ou poderá ser usadas duas ilustrações aqui. Uma delas seria a do defensor, no sentido de advogado, digamos assim, aquele que se levanta à direita. Isto já foi usado neste salmo. Mas também aqui podemos pensar no fiador. Defensor no sentido daquele que assume a culpa, assume a dívida, assume a responsabilidade por aquilo que se passa com o outro. Aquele que defende a causa e liberta. A imagem bíblica usada desde o tempo da lei é a ideia do remidor. Talvez a história mais significativa que nos fala sobre isto é o livro de Ruth, não é? Em que a certa altura Noemi explica a Ruth que é uma estrangeira, que não conhece a lei de Israel, e entre os moabitas não havia nada parecido com isto. Ela explica que há, dentro deste costume, desta lei que foi estabelecida e transformou-se em tradição em Israel, o conceito do remidor, do parente remidor, alguém próximo, alguém suficientemente interessado em termos familiares na situação da pessoa que está em dificuldade, alguém que tem condições, tem recursos para poder intervir e, por exemplo, pagar uma dívida, resgatar um campo, tratar da situação. E, por outro lado, além de tudo isto, esta pessoa mostra verdadeiro interesse e altruísmo em fazê-lo, porque eventualmente não ganha com isto, mas abençoa dentro da sua própria família. No caso do livro de Ruth, o remidor acaba por ser Boaz, aquele que vai assumir as terras que eram da família de Noemi, mas com isto também casar com Ruth e suscitar-lhe descendência ao seu marido que tinha falecido em Moab. A ideia aqui é do Senhor como aquele que é o defensor, o remidor, aquele que olha para a minha situação, que tem todos os recursos,
tem todas as condições e por amor Ele vai intervir e vai me libertar segundo a promessa que Ele fez. A ideia também poderá ser aqui, no sentido militar, de ação, um apoio que vem do Senhor como aquele que se coloca em campo para nos defender diante de inimigos que nos atacam de forma cruel. O pecador se perde, diz o salmista neste trecho. Ele se perde porquê? Porque está longe da palavra. É por isso que ele vai acabar por se perder. Infelizmente, nós verificamos que o mundo cada vez mais olha para a Bíblia de forma desconfiada. Infelizmente, a Bíblia tantas vezes é colocada na mão, por exemplo, de personagens nas histórias, nas séries, nos filmes, nas novelas. Normalmente, os indivíduos que têm a Bíblia na mão são extremistas, são pessoas que são hipócritas e, por isso, as pessoas acabam por ter uma desconfiança do livro de Deus. E, infelizmente, isto é a razão também da sua queda, porque ao estarem longe da palavra do Senhor vão acabar por cair. O salmista mais uma vez repete o seu desgosto para com a impiedade. Ele não está entristecido com a sua própria situação. Ele olha para o infiel, aqueles que não guardam a palavra do Senhor, e isto traz tristeza ao seu coração. Ele se angustia ao ver o pecado no mundo. Ele não fica irritado, ele não critica o pecador, ele se entristece porque vê que é o afastamento das coisas de Deus, o desconhecimento da palavra que faz com que estas pessoas acabem por estar no caminho da perdição. A noção que ele tem de que a palavra de Deus é eterna. Isto é muito interessante, não é? As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Podemos lembrar aqui as palavras que vão surgir 1000 anos depois, ou, bem, não sabemos quando o Salmo 119 foi escrito, mas muitos séculos depois. Quando João vai escrever o seu Evangelho e ele vai começar dizendo: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra que nós dizemos, ela é essencialmente parte de nós. Daí que a palavra pode ser algo tão significativo tanto para o bem quanto para o mal. A palavra de Deus que depois tomou forma humana, o Senhor Jesus. E aqui o salmista está a referir isto. E podemos de alguma maneira ter aqui uma interpretação messiânica do Salmo 119. Tudo o que é dito aqui a respeito da palavra pode estar sendo dito a respeito do Senhor Jesus, que é a palavra que depois se vai encarnar. Ele diz: esta palavra existia desde o princípio, ela está ali desde o princípio contigo. Evidentemente que se Deus existe, desde que Ele existe, a sua palavra também existe, e pela palavra todas as coisas foram criadas. Aquilo que o Senhor diz permanece para sempre, a sua palavra é verdade. Não existe ficção, não existe fantasia, não existe mentira naquilo que é a palavra do Senhor, apenas a pura verdade. Mesmo quando eventualmente a Bíblia descreve alguma situação desagradável ou alguma mentira, ela não está a mentir, ela está a descrever a mentira que foi contada para poder explicar e contar uma história e transmitir uma mensagem que acabará por ser profunda para os nossos corações. Neste tempo de pandemia, em que tanta gente está a viver com muita ansiedade e depressão, nós poderemos permitir que esta situação toda nos afaste do Senhor, nos entristeça. Infelizmente, muitos crentes estão a usar esta situação quase como uma desculpa para não frequentarem as igrejas, para não estarem nos cultos. Por vezes darão a desculpa de que eu estou a assistir na internet. É difícil de nós sabermos se estão ou não. Mas poderemos também permitir que esta situação nos aproxime do Senhor. Nos faça ver o quanto nós dependemos dele. Quebre o nosso orgulho na humanidade e na tecnologia e nos faça perceber que nós, na verdade, somos muito frágeis e pequeninos e precisamos intensamente do Senhor. Que esta situação não nos afaste de Deus, mas que através da sua palavra ela possa nos aproximar do nosso Senhor.